Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais um momento em que vamos estar reunidos, verdadeiramente meditando, mergulhando naquilo que o Senhor tem a nos dizer, naquilo que o Senhor deseja falar para nós. Sejam muito bem-vindos, estamos começando a segunda semana do tempo comum, é uma alegria ter vocês por aqui. Que nós possamos então abrir nossos corações, abrir as nossas mentes, abrir as nossas almas para que o Senhor venha habitar, o Senhor venha fazer, o Senhor venha nos edificar através da sua santa palavra. Estamos reunidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, toque minha mente, concedendo-me o entendimento, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento e o discernimento, e todos os dons mentais que me são necessários para compreender a tua santa palavra. Vem, Espírito Santo, e toque meus ouvidos, para que eu possa ouvir tua doce voz e escutar as palavras de vida eterna, aumentando em mim a fé e tudo o que provém dela. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque os meus olhos para que me sejam abertos os olhos espirituais da alma, permitindo que eu veja os teus milagres, prodígios e sinais. Vem, Espírito Santo, toque o meu nariz, sopra em mim a vida, para que eu possa sempre ser inspirado e para que assim eu possa sentir os perfumes do Santo Evangelho e os perfumes do Jardim de Deus. Vem, Espírito Santo, e toque meus lábios para que me seja dada a dignidade de falar da tua santa palavra, a fim de que eu pregue o Evangelho aos meus irmãos e irmãs por todo o mundo. Vem, Espírito Santo de Deus, toque minhas mãos para que eu possa seguir firme, operando boas obras neste mundo, batizando as almas no fogo do teu amor, para a construção do teu reino. Vem, Espírito Santo, e toque meus pés, revestindo-os com as sandálias que vão nos conduzir pelo caminho, com inesgotável retidão na jornada rumo à salvação no céu. Vem, Espírito Santo, toque meu coração, inflamando-me com teu fogo abrasador e fazendo morada dentro de mim, para que eu seja tua casa, inteiramente teu, guiado e movido tão somente por ti. Vem, Espírito Santo, e toque minha alma, queimando-a inteiramente para que ela seja purificada, lavada e incendiada pela tua chama viva, de amor misericordioso e santidade. Tudo isso clamo a ti, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, meus irmãos. Que possamos então mergulhar nas palavras do Senhor deste dia, nesta segunda-feira, onde ele vai continuar, vamos continuar meditando o primeiro livro de Samuel, continuar mergulhando no livro de Samuel e o que o profeta tem a nos dizer, o que o Senhor tem a nos dizer através da vida e testemunho do profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel, ali no capítulo 15, hoje a palavra vai nos dizer o seguinte: Naqueles dias Samuel disse a Saul: Basta, deixe-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouvistes a voz do Senhor e te precipitastes sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá, e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, o Salmo de número 50, 49, dependendo da Bíblia. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos.
Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir aos meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos e destes as costas às palavras dos meus lábios. Diante disso que fizestes, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Evangelho, vamos agora à meditação da palavra, a meditação da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus então respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados já não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, segunda-feira, segunda semana do tempo comum. Nós estamos agora iniciando mais uma semana e continuando nossa caminhada com o livro de Samuel, com o primeiro livro de Samuel, continuando nossa caminhada agora com um salto bem longo, inclusive, indo para o capítulo 15. E aqui nós já temos uma outra perspectiva de tudo aquilo que o Senhor disse a Samuel, né? Inicialmente, ele já tinha proclamado que o novo rei iria fazer coisas que o povo não iria gostar, iria para guerras também, iria tomar o povo como verdadeiramente as outras nações estavam vivendo, né? Servos, escravos, guerreiros e por aí vai. Tudo isso aconteceu, e aí você pode pegar o livro de Samuel para ler, né? O primeiro livro de Samuel para ler, até o momento em que nós chegamos aqui no capítulo 15, a partir do versículo 16, e a palavra vai nos dizer algo muito, muito pertinente. Algo que particularmente, inclusive, eu tenho passado um pouco por isso, refletindo nesse tipo de situação, e talvez você esteja passando por isso. O que vale mais? O que vale mais? Aquilo que nós achamos que vai agradar ao Senhor? Ou o que o próprio Senhor está dizendo que o agrada? O que vale mais? Fazer as coisas ao nosso bel prazer? Ou obedecê-lo e obedecer suas normas? Obedecer aquilo que Ele nos pediu para fazer, aquilo que Ele nos ordenou fazer? A palavra que permanece ao longo de toda essa leitura é obediência. Obediência. Aqui nós temos então um Samuel que está falando diretamente com Saul, Saul que está falando de diversas situações, inclusive leia o capítulo 15 desde o início, né? É importante para contextualizar, mas Saul está explicando várias situações, falando várias coisas depois de tudo que ele fez com o rei dos Amalecitas, o rei do povo de Amaleque, neste caso. Naquela ocasião ele vence a batalha, eles ganham, né? O povo de Israel ganha aquela batalha especificamente sob as ordens de Saul, mas o povo logo em seguida, ao invés de começar a lançar louvores a Deus, porque foi Deus que deu a vitória para Israel, ao invés de lançar louvores, eles começam a se voltar para os despojos.
Os despojos de uma guerra, meus irmãos e irmãs, tem vários e vários tipos de despojos que podemos conseguir. Existem despojos materiais, especificamente em ouro, prata, bronze, né, cobre, o que de valor puder conseguir. Os despojos orgânicos, que são os alimentares, alimentícios, qualquer tipo de alimento que possa ser resgatado, possa ser salvo e trazido junto com os vencedores da guerra. E existem os despojos humanos, especificamente os que acabam pessoas de outros povos que acabam se tornavam, né? E enfim, até certo ponto alguns se tornavam escravos, eram escravizados, passavam a servir a nação que ganhava a guerra, ganhava a batalha. E aí naquela ocasião, inclusive Saul, ele até cita, né? Eu fiz exatamente o que o Senhor falou, eu obedeci, eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, para cá, e eu exterminei os amalecitas. Foi isso que Deus pediu, foi isso que o Senhor pediu. Quanto aos despojos, aí Saul faz algo que a maioria de nós fazemos, né? Nós, como seres humanos, temos o péssimo hábito de colocar a culpa sempre nos outros. Eu fiz isso porque eles fizeram isso. Eu fiz isso porque eles... Não, mas foi o povo que fez isso e acabou. E você está apontando o dedo para mim. Não. Saul é o rei. E como rei, ele é representante político daquele povo. E como representante político da nação, especificamente naquela ocasião, ele tinha a responsabilidade pelos atos do povo dele. Sendo assim, se o povo começou a olhar para os despojos, a reunir despojos, ele não podia simplesmente lavar as mãos. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ele não podia simplesmente fazer vista grossa, não podia simplesmente virar as costas para aquilo que estava acontecendo. Deus não disse para eles reunirem despojos. Deus disse para eles lutarem contra os amalecitas, contra os pagãos, e disse que Saul iria vencer se ele obedecesse. Esse era o trato. Eles venceram a batalha. Mas Saul não foi obediente, porque ele virou as costas quando o povo começou a reunir bens materiais, reunir despojos orgânicos, né, alimentares, quando começou a reunir outros, quantas e quantas pessoas devem ter sido reunidas ali também para acabarem se tornando escravos, escravizadas, servos do povo de Israel. Não era isso que Deus queria. Deus queria apenas que eles fossem obedientes e eles assim iriam conseguir vencer a batalha e iriam prosperar. Essa é justamente essa relação entre a primeira leitura e o Salmo que nós vamos ver com muita força aqui, especificamente, principalmente porque o Salmo de hoje, Salmo 49 especialmente, ele é um Salmo onde o rei Davi, quando ele escreveu, ele estava apresentando uma situação como um profeta, Davi que até certo ponto foi profeta, mas além disso ele estava apresentando uma situação pelo ponto de vista de Deus, pela sabedoria divina, ou seja, no Salmo é o próprio Deus falando através de Davi. É o próprio Deus, é a voz de Deus falando. E aí quando o Salmo vem para nós e diz: diante de tudo que você fez, você acha que eu vou me calar? Diante de tudo que você fez, você acha que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. O que eu queria, é só o que Deus está falando no Salmo, o que eu queria era sacrifício de louvor. Este sim é que me honra de verdade. Aqueles que lançam sacrifícios de louvor para mim, aqueles que levantam a voz para me louvar, para exaltar, para realmente dar glórias ao céu, ao Altíssimo, esse sim me honra de verdade. A vitória de uma batalha, a vitória de uma guerra, principalmente espiritualmente falando, a vitória de uma batalha espiritual não está na força que nós humanos temos, porque nós somos frágeis, nós somos fracos, nós não vamos vencer. A força verdadeira, a alegria do Senhor é a nossa força, a força verdadeira, a verdadeira vitória está na capacidade que nós temos de obedecer, está na capacidade de sermos completamente obedientes ao nosso Deus. Essa é a verdadeira vitória que nós vamos alcançar. Se nós conseguirmos ser obedientes àquilo que Ele nos pede para fazer, àquilo que Ele nos manda fazer, permanecendo perseverantes até o momento, mesmo durante todas as batalhas, mesmo durante todo o período da batalha, por mais dolorosa, por mais sacrificante, por mais difícil que seja a batalha, no momento em que nós vencermos,
nós ainda temos um outro ponto: permanecer obediente depois da vitória. Porque é muito fácil, meus irmãos e irmãs, nós louvarmos ao Senhor durante os momentos de alegria. É muito fácil. É muito difícil louvar o Senhor quando está tudo complicado. E aí, no momento em que nós estamos passando por tribulações e nós estamos rezando, pedindo a ajuda de Deus, Deus vai lá e nos ajuda. E aí, o que nós fazemos depois da vitória? O que nós fazemos depois que Deus ajuda, depois que Deus auxilia, depois que a batalha está vencida? O que nós fazemos? Viramos as costas para Deus? Desobedecemos? Voltamos a ser os infiéis que nós éramos? Deus não quer isso. Deus não quer infidelidade, não quer traição. Ele não espera traição de nós. Por mais frágeis que nós sejamos, por mais difíceis de ser santos, eu sei que é. Por mais difícil que seja ser santo, ainda assim Deus espera de nós a fidelidade, a obediência. Santa Teresa d'Ávila nos ensina isso dentro da catequese, dentro de toda a mística e espiritualidade carmelitana. Ela ensina que a obediência é um passo enorme para chegar à santidade. A obediência, ela forma santos. E eu posso afirmar, eu amo essa frase do Carmelo, né? O Carmelo é uma fábrica de santos, justamente porque está na base, está alicerçada na espiritualidade, na nossa espiritualidade, que nós precisamos ser obedientes ao Senhor, obedientes àquilo que Ele nos diz. Versículo 22 vai dizer: Samuel a Saul, vai repreender Saul, né? O Senhor quer holocaustos e sacrifícios, ou Ele quer a obediência? A obediência vale mais que o sacrifício. A docilidade vale mais do que oferecer carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia. Olha o que Samuel está falando. É um pecado de magia. É um crime de idolatria. É uma obstinação. Por que ele está dizendo isso? Ele está falando justamente das pessoas, da quantidade de israelitas que durante o período das guerras, depois de vencer uma batalha, reunindo os despojos, estava mais preocupado e colocando muito mais importância nos materiais, nos bens materiais que estavam conseguindo depois das batalhas, que estavam reunindo depois das batalhas. Imagine você no meio daquele povo israelita, depois daquela batalha ganha. Imagine essa cena, várias pessoas, vários israelitas, vários guerreiros indo até a casa, entrando na casa de algum amalecita, entrando nas casas, pegando vários objetos ali dentro: ouro, prata, bronze, bonecos pagãos, reunindo materiais do paganismo, dando mais ênfase, dando mais importância para coisas materiais que eles estavam conseguindo porque achavam que tinham valor, ao invés de parar, olhar para o céu e louvar a Deus, porque Deus concedeu a vitória na batalha. Não, eles não obedeceram. Eles não deram um verdadeiro sacrifício de louvor, não. Eles não ofereceram para Deus o louvor, a exaltação, a adoração, não. Eles se preocuparam com os despojos. Por consequência, quem sofreu foi o primeiro representante deles, o primeiro e maior. Era uma tradição, inclusive, daquela época, tanto no Antigo Testamento quanto em várias outras regiões da África e do Oriente. Era algo muito comum que o rei fosse considerado representante não apenas político, mas representante religioso, escolhido pelo Altíssimo, escolhido pelos céus. Isso é muito comum. E se isso é tão comum assim, o povo olhava para Saul como verdadeiramente ungido de Deus, escolhido por Deus. E como Saul desobedeceu o Senhor, consequentemente, versículo 23, porque tu rejeitastes a palavra do teu Senhor, a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. Tu não és mais rei. Tu não és mais rei. Entendendo isso, meu irmão e irmã, eu quero que você pense agora comigo. Você não precisa ser rei, você não precisa ser rainha. Você precisa lembrar que você é importante para Deus. Mas se você rejeitar Deus, como você acha que ele vai reagir? Como você espera que ele possa reagir? A palavra vai dizer, é muito clara no Evangelho, inclusive, em outra passagem do Evangelho,
A palavra é muito clara quando Jesus diz que se você me rejeita na terra, eu te rejeitarei no céu. Meu Pai que rejeitará no céu. Se você não dá testemunho de mim na terra, meu Pai não dará testemunho de você no céu. Aqui na terra nós ganhamos misericórdia por meio de Jesus Cristo, mas no céu, no dia do julgamento, Deus é o juiz e Deus é justo. O que nós não fazemos na terra, nós não temos como conseguir no céu. Se nós não ligamos na terra, está tudo desligado no céu. E o Salmo vai nos lembrar disso. A todo homem, a toda mulher, a todos aqueles que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Davi cantando, Davi entoando como um verdadeiro profeta, ele vai dizer: todos aqueles que procedem retamente, eu vou mostrar a salvação que vem de Deus. Aqueles que desejam proceder retamente, aqueles que desejam caminhar com retidão, aqueles que desejam caminhar em santidade, Jesus surge diante dos seus olhos. Jesus está na sua vida, Jesus te acompanha. Mas se você não quer caminhar com Ele, como você espera que Ele reaja? Se você não procede retamente, como você espera que Ele possa fazer algo por você? Se você não é fiel, se você não obedece, se você simplesmente não consegue fazer aquilo que o Senhor te pede. Se você não quer, melhor dizendo, não é que você não consegue, você não quer fazer, né? Nós não queremos fazer, nós somos desobedientes, nós somos infiéis, somos pecadores. Nós nem nos esforçamos. E aí? O que vai ser? O que vai ser? A prova disso, meu irmão, minha irmã, é que o evangelho de hoje, por exemplo, ele vai trazer justamente um ponto muito, muito importante. Jesus, quando ele vem, ele fala isso nós vimos isso, né, no chamado de Mateus, Levi. Jesus, quando ele vem para os doentes, para aqueles que precisam de médico, cura, libertação. Jesus vem por eles. E aqueles que foram chamados, aqueles que foram trazidos para perto, aqueles que foram atraídos, eles foram chamados, primeiro, porque eles são doentes, estão doentes, são pecadores, estão pecadores e precisam ser convertidos, ensinados, curados, tratados, até se tornarem verdadeiramente santos. E há algo de muito, muito bonito em tudo isso que está sendo transmitido aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 18. Tem algo muito interessante, a meu ver, especificamente no versículo 18, quando os fariseus eles chegam e eles estão pensando, né, eles estão se questionando por que os discípulos chegam a perguntar para Jesus: por que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Questionamento a ser feito. Os discípulos de Jesus não estão jejuando. Os discípulos de João Batista jejuavam. João Batista não veio falando dele? Não é esse aí o Messias? Por que fazem coisas diferentes? E aí Jesus ele vem e ele explica de uma forma magistral, né? Versículo 19. Os convidados de um casamento, eles podem jejuar quando o noivo está presente? Jesus está falando aqui de algo muito específico. O casamento judaico é um momento de festa, 8 dias de festa, 8 dias comendo, 8 dias bebendo, 8 dias festejando a união eterna dos noivos. 8 dias de festa. Por isso nós temos a oitava de Páscoa, onde o noivo se sacrificou pela noiva, mas ressuscitou e temos 8 dias de festa. Por isso nós temos a oitava de Natal, onde a salvação, o noivo está presente, nasceu e se fez presente, 8 dias de festa. 8 dias de festa. Enquanto o noivo está presente, nós não podemos simplesmente ignorá-lo, nós festejamos com ele. Enquanto o noivo está presente, nós não podemos olhar para ele e dizer: não, hoje eu estou fazendo jejum. Mas por que você está fazendo jejum se o próprio rei, o próprio Deus, o próprio noivo está bem do seu lado? Festeje comigo. Isso aqui é de fato uma forma de olhar para aquela ocasião específica, o casamento, e entender que é uma festa. Entendendo que é uma festa, entendendo que é motivo de festejo, precisamos ignorar o jejum por alguns instantes e festejar, nos banquetear. O que é a Santa Missa? O que é a Santa Celebração? Um verdadeiro banquete. É o banquete do Cordeiro. O banquete nupcial
do Cordeiro, onde o Cordeiro, mais uma vez, o noivo, se dá em perfeito sacrifício para o banquete da noiva. Quer representação mais bonita do que isso na Santa Missa? Não tem. Não tem outro motivo maior para nós estarmos aqui do que festejarmos junto com o noivo. Nosso significado de vida, nossa motivação de viver precisa ser a busca pelo noivo, a busca pelo Senhor. E se o Senhor está conosco, não temos motivo para nos esconder, não temos motivo para jejuar, porque agora Ele está no nosso meio. É motivo de festa. Não estamos mais esperando pelo Messias que foi prometido, não, o Messias já veio, o Messias já está presente. Não estamos mais esperando por aquele que foi prometido, profetizado lá no Antigo Testamento, não. Novo Testamento, a boa nova já chegou, Jesus já veio. Jesus veio. E Ele nos aguarda lá no sacrário, Ele nos espera em cada uma das santas missas para nos banquetearmos com Ele. Onde você está indo? Na Santa Missa ou perdendo seu tempo com mil e outras coisas? Onde você está indo? Para a Santa Celebração, para a igreja, para se banquetear com o Cordeiro de Deus? Ou perdendo o seu tempo com coisas fúteis, desobedecendo o Senhor, rejeitando o Senhor? Da mesma forma como você pode estar rejeitando o teu Deus pode acabar te rejeitando também. E Ele pode te dizer: no dia do juízo, no dia do julgamento, você não deu testemunho de mim. Você pode ser condenado. Meus irmãos e irmãs, eu termino essa meditação dizendo que o inferno, o abismo é real. É muito real. Dizendo que tem muitas e muitas almas que se perdem todos os anos, todos os dias, no momento da sua morte, porque não deram testemunho do Cristo. O purgatório é real para aqueles que rezam, para aqueles que buscam, para aqueles que uma vez na semana, pelo menos no domingo, buscam o Senhor, ou pelo menos 2 vezes no domingo e na quinta-feira buscam o Senhor. Mas buscar o Senhor e viver uma vida santa são coisas diferentes. Buscar a ajuda do Senhor eu espero, vai te levar para o purgatório. Não vai te levar para o inferno, porque você realmente crê no teu Deus. Mas uma vida santa é essa vida santa, uma vida de testemunho real, uma vida que se lança na bondade do Senhor e que deseja propagar o amor de Deus por aí. Essa vida santa é a vida que nos leva verdadeiramente para o céu. E eu não estou falando aqui de você sair por aí igual os apóstolos faziam, não. Estou falando de realmente levar uma vida de santidade no ordinário. O Carmelo nos ensina a ser santos no ordinário. Nossa patrona, Santa Teresinha, ensinou a sermos santos no ordinário. Essa é a vida santa que precisamos levar. Amar nas pequenas coisas. Mas, acima de tudo, nós não podemos rejeitar o nosso Deus, meu irmão, minha irmã. O inferno é real. O purgatório é real. E se você não aceitar o convite do rei para se sentar à mesa do banquete, você será lançado fora. E lá fora haverá choro e ranger de dentes. Que nós possamos então pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que nos traga uma vontade real de colocar dentro de nós vinho novo para sermos odres novos. De colocar dentro de nós verdadeiramente um vinho novo que nos dá uma verdadeira intrepidez, cada vez mais vontade de buscar o Senhor, de estar na presença do Cordeiro, de estar na presença do nosso Salvador, do nosso Rei, do